um espetáculo de luzes coloridas no hemisfério norte da Terra. A aurora boreal é um fenômeno atmosférico causado pelos ventos solares, que chegam ao nosso planeta e reagem com os elementos químicos presentes no campo magnético terrestre. Os desenhos luminosos no céu, com cores e formatos diferentes, são visíveis à noite e ocorrem a uma altura mínima de 60 quilômetros. São registrados entre os meses de janeiro e março, em países como os Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Islândia, Noruega, Suécia, Finlândia e Rússia. No Polo Norte é a aurora boreal. No Polo Sul, o fenômeno é chamado de aurora austral e pode ser visto nos meses de inverno, entre junho e setembro, quando as noites são mais longas. Um show luminoso nas regiões polares que revela a interação entre a energia emitida pelo Sol e a Terra. Está no ar o Repórter Eco, que vai tratar de temas como a proteção da vida marinha, a arte indígena e os fungos que emitem luz. Você é o nosso convidado especial. Veja os destaques do programa de hoje. A Associação Mar Limpo recolhe e recicla o lixo jogado nos oceanos. A beleza dos trajes tradicionais usados pelo povo Axaninca. E as espécies de fungos que brilham, inspiram artistas e intrigam pesquisadores. Preservar os ecossistemas, retirar o lixo do mar e transformar os resíduos em novos produtos. Esse é o projeto da Associação Mar Limpo, que atua no litoral de São Paulo. O grupo criou uma bolsa feita com rede de pesca encontrada no oceano. Canudos, copos, garrafas, embalagens, uma infinidade de itens lançados ao mar todos os dias. A poluição dos oceanos, causada principalmente por plásticos, é um dos maiores problemas ambientais provocados pela humanidade. Fundada em 2008 pelo ativista Caio Cabral, a Associação Mar Limpo trabalha pela proteção dos ecossistemas marinhos em 3 municípios do litoral norte do estado de São Paulo: São Sebastião, Ilhabela e Caraguatatuba. Entre as ações já realizadas pela ONG estão a retirada de lixo das praias, mangues e mares, programas de educação ambiental, além de campanhas de conscientização. Nesses 15 anos, foram removidas cerca de 8 toneladas de resíduos. Entre 2012 e 2019, 1.000 crianças participaram do projeto a cada ano. Essas crianças retirando resíduos e nos ajudando, e depois especificamos o que esses resignificam em termos de impacto ambiental, quanto tempo uma garrafa PET leva para se decompor, o que um pedaço de canudo pode fazer entrar num orifício de uma tartaruga, de um outro peixe, e eles ficam muito impactados. Hoje, o foco de atuação da Mar Limpo é promover, por meio de parcerias, a reutilização de material retirado dos oceanos. O que era resíduo vira matéria-prima para novos produtos e aumenta a vida útil do que levaria séculos para se degradar na natureza. É o chamado upcycling. O que está no mar está lá sem a utilidade que teria inicialmente. Uma garrafa plástica, uma caixa de televisão,
Só que aquilo não está mais sendo útil, mas tem uma vida muito longa, de 100, 200, 500, tem produtos que chegam a durar mais de 1000 anos no mar. Então nós resolvemos que aquilo poderia ser reutilizado para que isso fosse usado como uma ferramenta de conscientização. Então nós passamos a recolher o que estaria estragando a biologia marinha e tentar com isso criar consciência ambiental. Esse é o foco, é a filosofia do Mar Limpo. Em um projeto piloto em Itajaí, Santa Catarina, a empresa faz a remoção de redes de pesca industrial e encaminha para a ONG. São centenas de metros de rede, às vezes chega a quilômetros, que são estendidas ao longo do mar, lá fora. Não é pesca aqui na costa, não, é no mar, em alto mar. Quando essas redes se rompem, algum estrago na rede, havia uma cultura de rasgar a rede, aquela parte, e deixar no alto mar. Isso se chama pesca fantasma. Então ali, baleia, tubarão, golfinho, tartaruga, arraia, elas se enroscam nessas redes e morrem. A Associação Mar Limpo desenvolveu, junto a uma empreendedora e uma estilista, uma bolsa feita das redes de pesca, que gera renda para a ONG e ajuda a reduzir o uso de sacolas plásticas, outro poluente presente nas águas marinhas. A gente tinha uma demanda que vinha de uma indústria. E, queira ou não, tudo isso para a gente gerar renda para a associação. Então, por mais encantador que fosse a gente fazer artesanalmente, isso ia tardar muito os resultados. Então, a gente desenvolveu o projeto e fez os protótipos e entregou tudo para o Caio em termos de medida, de quantitativo, indicou para ele alguma empresa, porque a gente tem a rede e só tem dois elementos a mais, que é para compor essa estrutura, que é o mínimo de tecido possível e o mínimo de cordão possível, só para realmente estruturar essa peça. Com a confecção das bolsas, 500 quilos de resíduos de redes de pesca são reutilizados por ano. Uma iniciativa que contribui para um meio ambiente mais saudável. Acho que, em primeiro lugar, traz essa consciência, né, essa conscientização de que, sim, tem muito lixo sendo produzido, muito lixo, inclusive na indústria da moda, que é um dos que mais produzem lixo, né? Então, quando a gente vai comprar uma peça, é muito importante a escolha dessa peça. Fora isso, esse trabalho em conjunto. Né? É o Caio, lá no litoral, trazendo algo aqui para o interior de São Paulo, e essa movimentação toda é importante para todos os setores, né? Eu como moda, o Caio como ali a reciclagem, e a gente trabalhando junto. Reduzir o desmatamento é uma das questões centrais da agenda ambiental no Brasil. O governo brasileiro se comprometeu em zerar o desmatamento no Brasil até 2030 e isso será essencial para a gente parar com a degradação dos nossos biomas e também evitar os piores efeitos das mudanças climáticas. As taxas de desmatamento na Amazônia já têm mostrado um sinal importante de redução, mas esse desmatamento continua alto e bem resistente, especialmente na porção norte do Cerrado. Para a gente combater esse desmatamento, além do engajamento dos governos estaduais, do governo federal, é muito importante a participação do setor privado, já que a produção de commodities, como a soja, é um dos principais motores desse desmatamento. Além disso, mais incentivos econômicos para atividades que garantem renda, garantem empregos e mantêm a floresta em pé, como o uso sustentável da biodiversidade, e aí estou falando do açaí, da castanha, também será essencial. E nisso o Brasil é uma potência. Logo mais, aqui no Repórter Eco, a arte indígena. A beleza da veste tradicional tecida pelo povo Axaninca.
trajes do povo indígena Axaninca são fruto de um cuidadoso trabalho artesanal. Cada pedaço do tecido é resultado da sabedoria e ensinamentos de ancestrais. A reportagem de Laís Duarte foi produzida em parceria com o Amazon Rainforest Journalism Fund e com o Pulitzer Center. Na beira do rio, no meio da mata, quem vive na Amazônia sabe que é a natureza quem governa a vida. Sabe a hora de plantar e de colher. Sabe que o rio é caminho, trabalho e diversão. Estamos na terra indígena Campa do Rio Amônia, no Acre, lar de uma parte do povo Axaninca no Brasil. A maioria das pessoas da etnia está no Peru, formando uma população que ultrapassa 100 mil habitantes. Na terra indígena Campa são 1.300, mas aqui também cultivam o saber ancestral de viver em parceria com a floresta. Nada da floresta se perde. O que precisa mesmo é você ter conhecimento para aproveitar. Conhecimento que seu Francisco Pianco herdou dos pais e dos avós. Eu já nasci aqui, né? Os meus pais também nasceram aqui. Os meus avós contam que desde de pequenininho eles já andavam aqui nesse rio. Então eu considero que são algumas gerações, né, para trás aí que nós já morava aqui, nós já ocupava esse rio. Meus avós falam de um tempo que não tinha Peru e não tinha Brasil. Ao receberem oficialmente o território demarcado em 1992, encontraram tudo convertido em pasto. Francisco era criança quando tomou para si a responsabilidade de semear uma floresta para o mundo. Tinha muitos poceiros que moravam aqui, nós conseguimos recuperar, transformar essa área aqui. A terra Axaninca hoje, ela tem 0,20% apenas de área alterada. A gente conseguiu recuperar toda a terra e o espaço que tem hoje desmatado, alterado, é o espaço onde está nossas aldeias e nossa roça. Plantar e conhecer o que se planta, mandamento da sabedoria do povo Axaninca. Da terra, tirar o que se come, o que se bebe, o que se veste também. O algodão bruto é a origem de tão delicado ofício. Entrelaçar os fios, o passado e o presente. Debaixo do mesmo teto, as mulheres trabalham unidas, entrelaçando também seu exemplo à vida das futuras gerações. São elas que tecem as kushmas ou kitarents, as tradicionais vestimentas masculinas do povo Axaninca. O nosso povo, ele utiliza o artesanato para dar energia para nós, para dar força, né, ao nosso espírito, para poder nós também manter a nossa cultura. Cada kitarent é construção coletiva. Os homens preparam o roçado, os filhos plantam o algodão. Após um ano, as mulheres e as filhas colhem o algodão, preparam os fios, tingem com a casca da patistaque, uma árvore que solta tinta. Só depois vão tecer as vestes no tear. 1 ano e meio de trabalho familiar. Fios esticados com paciência são levados para o tear. Do vai e vem das mãos e das linhas surge a trama. Para completar, na cabeça, os indígenas ostentam a coroa de palhas e penas amateretsi, seja no barco, na sala de aula, nas reuniões da comunidade, os homens se vestem das próprias tradições. Mas as peças do tear são muito pesadas para as tarefas femininas. Para a lida na roça, para cuidar das crianças, as kushmas vestidas por elas são mais leves, mas não menos belas.
A fumaça é convite ao trabalho. No caldeirão, o tecido é tingido com cascas de árvores. Nas casas, as mãos talentosas estampam a peça com barro tirado do rio. Eu nunca pinto só. Tem toda uma espiritualidade junto, ajudando a fluir e eu tentar colocar um pouco nas roupas que eu desenho. Então eu sempre estou protegida, colocando a proteção também nos desenhos. Depois, os tecidos vão secar ao sol. Uma gradação de cores obtida com o que a floresta dá. Desde pequenininho que a gente já são passado de pai para filho e de mãe para filha. Esse conhecimento e para a gente, né, nos segurar a nossa beleza, né, para a gente ter, né, isso com nós. O que não vai ser usado aqui é vendido pela cooperativa. Alguns objetos são úteis no cotidiano, outros só para encher os olhos. Mas todos são feitos na justa medida de conservar a floresta e os costumes, sem alterar o ritmo da vida. E aí tinha as empresas que chegavam, queremos 300, 2.400, não sei o quê, 5.000 de tal peça. A gente falava assim, a gente não trabalha para um mercado, para uma empresa, né? A gente trabalha para a nossa sobrevivência de acordo com as nossas necessidades. Que a nossa luta não é apenas nossa dos povos indígenas, que nem eu sempre coloco, e sim da humanidade, né? É nossa, é de cada um, é meu, é seu, entendeu? É do nosso cachorro, é do nosso papagaio, é do nosso periquito, é da nossa arara, é do planeta, da raça humana, da raça animal, entendeu? Das árvores, dos peixes, da água, é do planeta como um todo. A seguir aqui no Repórter Eco. Espécies de fungos que brilham, inspiram artistas e intrigam pesquisadores. Os fungos bioluminescentes emitem luz. Eles são mais comuns nos mares e oceanos. No Brasil, uma das descobertas recentes está na Amazônia. As espécies da floresta intrigam pesquisadores e inspiram artistas. Assim que o dia cai e a lua se esconde, a floresta se transforma. Arte e ciência unidas. Adna Abreu, de Manaus, é artista visual e ilustradora. Aparece aqui no vídeo para a exposição Amazônia ao Cubo, de 2021, inspirada nos fungos bioluminescentes, que brilham no escuro. Noêmia Ishikawa é bióloga, integra a equipe do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, o INPA, que descobriu a segunda espécie deste tipo de fungo registrada no bioma Amazônia, a Mycena christiani. Quando você coloca luz nas coisas, isso tudo vira uma fantasia, tudo é um encantamento. O universo, as estrelas, tudo que tem luz fica assim, muito encantado, né? Mexe muito com a gente, né? Com o ser humano. O indígena Aldevan Baniwa, que morreu de Covid em 2020, apresentou os fungos para a bióloga. Ele nasceu no Amazonas, às margens do Rio Negro. Ali, os indígenas chamavam os cogumelos, que ajudavam a iluminar as trilhas, de brilho na floresta. É o nome do livro escrito por eles e mais 2 autores. Traduzido para várias línguas, inclusive indígenas, ilustrado pela Adna. Uma tentativa de suprir uma lacuna para as crianças. No Brasil, há poucos livros sobre fungos. Para vê-los brilhar, a pesquisadora teve que superar o próprio medo. Literalmente tinha uma onça que andava naquela região, né? A gente começa a ver
uma mancha primeiro, assim, sabe? Parece uma mancha no chão, aí começa a ver, passar mais um tempo, aquilo vai tomando forma de uma folha, né? Então era uma folha colonizada pelo fungo bioluminescente. Quando criança, a ilustradora Adina Abreu queria ser bióloga. Coletava insetos no jardim do avô ou em passeios pela floresta. Não imaginava que estava semeando o futuro. Criava aranhas, que era uma criança bem assim diferente mesmo. Tinha um laboratóriozinho, a minha mãe inclusive comprava alguns acessórios, né, de laboratório, tubos de ensaio, microscópio. Então aquilo ali era muito o meu ambiente, né? Em 2014 eu fui selecionada para fazer um trabalho para o ISA, que é o Instituto Socioambiental. Eles estavam trabalhando justamente com pesquisa quais eram os fungos comestíveis da forma de se alimentar, né, dos Yanomami. Eu fiz algumas ilustrações para esse livro, o Anamapu, que é uma enciclopédia dos Yanomami. Há uma diversidade de fungos bioluminescentes no mundo. No Brasil, a maioria das espécies descobertas é da Mata Atlântica, mas não se pode afirmar que a Amazônia tenha menos. Hoje, aproximadamente 115 espécies bioluminescentes que são conhecidas no mundo, né? E o Brasil, com essa espécie, está com a 20ª, né, a espécie, né? E acredito que tenha muito mais nas florestas, né? A questão é que pouca gente vai à noite, né, fazer isso. Temos poucos micólogos no Brasil, são os pesquisadores que estudam fungos. O brilho dos fungos vem de uma enzima chamada luciferase. Difícil é saber por que eles brilham. Hipóteses dos cientistas têm sido derrubadas, como a de que seria um modo de atrair insetos que ajudariam no transporte dos esporos, garantindo a reprodução. Os insetos são atraídos pelo cheiro, por vários outros atrativos também, né? Alguns fungos, o cogumelo não brilha, e o micélio, que é a parte que fica abaixo, dentro da madeira, né? O micélio brilha. Então, aí também é um questionamento a essa hipótese. O micélio é a parte de um fungo ou colônia de bactérias que forma uma grande rede ramificada. Ela carrega nutrientes não só para os fungos, mas para as plantas ao redor. As plantas estão ali sendo nutridas e fazendo parceria com os fungos. Então, e só que ninguém enxerga. O que enxerga é o cogumelo. Como manter essa riqueza? Na tentativa de criar alternativas de renda para as comunidades, os pesquisadores apostam no micoturismo, que une a micologia, ciência que estuda os fungos, com o turismo que busca conhecer para preservar. Fungos bioluminescentes é um atrativo para a noite, que a gente chama de micoturismo noturno, né? Que aí, com todo cuidado, né, todos os equipamentos, a gente vai para a floresta, de preferência quando tiver com lua nova, e daí tem toda uma imersão de sentir o cheiro da floresta, né? A gente só consegue enxergar o que a lanterna está focando, né? Então, é uma outra sensação. Como é que você vê essa intersecção entre a ciência, a arte e possivelmente a conservação dos ambientes naturais? A ilustração, ela traz muito esse conhecimento, assim, para a ciência, eu acredito que ela é muito importante, porque ela materializa e também mostra coisas que, às vezes, a fotografia não consegue muito desmiuçar. E a partir do momento que você cria ali um conhecimento, né, você cria também valor de que aquilo ali existe e que precisa ser conservado. Os fungos estão lá há milhões de anos. Eles nem precisam da gente saber, da gente colocar um nome no cogumelo, né? Mas trazer e aumentar o conhecimento da biodiversidade da Amazônia é das ferramentas que a gente tem para tentar protegê-la. O
Repórter Eco de hoje termina aqui. No próximo programa tem mais projetos, ações e pesquisas em busca de um mundo de equilíbrio e respeito pela riqueza e diversidade de formas de vida. Até lá!